E aí pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula de Geografia para os alunos do sexto ano. E essa aula e outras aulas vocês encontrarão lá no canal Celc Geografia, vai lá! E o tema da aula de hoje é a estrutura e a composição das rochas e os agentes modeladores do relevo, os chamados agentes externos. Bom pessoal, nas aulas passadas aprendemos que a crosta terrestre, camada da estrutura interna da Terra, que é aquela camada sólida, ela é formada por rochas solidificadas, ou seja, rochas derretidas, o magma, que se transformam em rochas. Mas esses tipos de rochas não é somente rochas formadas através da solidificação do magma, pois muito dessas rochas sofrem transformações com o tempo, com temperatura, pressão, se transformando em outras rochas. Então podemos entender que há diversos tipos de rochas no mundo. Entretanto, podemos classificar esses diversos tipos de rochas em três classificações, que são elas: as rochas metamórficas, também chamadas de rochas ígneas, que são formadas através do endurecimento do magma. As rochas sedimentares, que são formadas através de sedimentos de outras rochas. E as rochas metamórficas, que vêm através de metamorfismo, ou, melhor dizendo, através de transformação de uma rocha sedimentar, de uma rocha magmática ou até mesmo de outra rocha metamórfica. Ela se transforma em uma outra rocha através de temperatura e pressão. Bom, vamos falar com um pouco mais de detalhes de cada uma dessas categorias, começando pelas rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas. Bom, como já foi dito, esse tipo de rocha é formado com o endurecimento da lava. Pessoal, só abrindo aqui um parêntese, às vezes a gente chama de lava e às vezes a gente chama de magma, na verdade representa a mesma coisa, ou seja, rocha derretida. A diferença é que a gente chama de magma quando está no interior da Terra. Quando ela extravasa através de um vulcão, a gente chama de lava. Beleza? Bom, o endurecimento dessa lava, ela forma a rocha, como já foi dito. Entretanto, há dois tipos de formação dessas rochas: as intrusivas e as extrusivas. As rochas intrusivas, elas se formam quando a lava ela não consegue extravasar na boca de um vulcão. Então, essa rocha ela acaba endurecendo dentro da Terra. As rochas extrusivas, consequentemente, ela vem através do derramamento da lava e essa lava ela acaba se solidificando e formando as rochas magmáticas extrusivas. Pessoal, uma característica muito importante desse tipo de rocha, que é formada através da solidificação do magma, é que é a rocha mais dura que nós temos no planeta. Nenhuma outra rocha, nenhum tipo de rocha, além da rocha magmática, é tão dura quanto esse tipo de rocha magmática. Por isso, é a mais utilizada na construção civil, para fazer casas, prédios, pontes. A rocha mais indicada, se comparado aos outros tipos de rochas, que nós vamos falar daqui a pouco, sedimentar e metamórfica, é a rocha mais dura. Um grande exemplo é o granito e o basalto. Nós temos aí na tela de vocês alguns exemplos de rochas vulcânicas, ou magmáticas, ou ígneas, né? São elas o rigolito, o andesito e o basalto, que são rochas formadas, endurecidas, né, fora do vulcão. São as chamadas rochas extrusivas. E as rochas intrusivas? O granito, o diorito, o gabro, são rochas intrusivas, ou seja, que endureceram dentro da Terra. E por falar no granito, que é uma rocha intrusiva e metamórfica, eu vou dar para vocês aí o exemplo do shopping de Nova Iguaçu, chamado Shopping da Pedreira. Olha só a foto do shopping, o que tem atrás do shopping. Nos faz pensar, né? O que essa pedra está fazendo aí atrás? E, aliás, reparem que ela está dentro do relevo, ou seja, uma rocha intrusiva que veio do magma. Ou seja, essa rocha aí é o granito. Então, o Shopping da Pedreira, ele, consequentemente, fica próximo de uma formação de um antigo vulcão, o chamado vulcão de Nova Iguaçu, que hoje se encontra extinto. E a próxima classificação de rochas são as chamadas rochas sedimentares, que são formadas por sedimentos, ou seja, restos segregados, pequenos grãos, por exemplo, de outras rochas ou de seres que um dia foram vivos.
Podemos chamar esse tipo de rocha Frankenstein, porque como ela é formada por sedimentos de rochas, ela pode ser inclusive formada por sedimentos de rochas diferentes ou por restos de seres vivos de diferentes espécimes. A frase água mole em pedra dura tanto bate até que fura não deixa de ter o seu fundo de verdade, porque através das chuvas, através dos ventos, dos mares, do gelo, nós temos o chamado intemperismo. Esse intemperismo, que pode ser físico ou químico através da água, faz com que a rocha se dissolva em pequenos pedaços, ou seja, aconteça o processo chamado de erosão. Esses pequenos sedimentos, quando eles são depositados através das camadas, vocês vão ver aí na tela, onde nós vimos camadas de cores diferentes. Através de milhões de anos, essas camadas foram sendo depositadas e através do peso que cada camada faz em cima da outra, as camadas mais profundas, através desse peso e da pressão e com a água percolando, ou seja, a água entrando e fazendo aquela sedimentação, aquela cola, igual faz com o cimento, faz com que esses pequenos sedimentos, esses pequenos grãos, por exemplo, o grão de areia, vai formar a rocha arenito, ou seja, a rocha ela vai se solidificada através da pressão, através desse peso, formando uma rocha. A mesma coisa acontece também através dos sedimentos de restos de animais, corais, restos dos caracóis, ou seja, aquela casa que fica nas costas dos caracóis, que é formado de calcário, esse resto de animais, como as conchas dos mares, que também é a casa de alguns animais marinhos, formam também sedimentos. Esse sedimento calcário vai formar rochas, como o próprio calcário, São as chamadas rochas sedimentares biogênicas. Bom, mais uma vez chamando a atenção de bio é o prefixo de vida, biologia, estudo da vida. Rochas sedimentares biogênicas são rochas formadas por seres que um dia foram vivos. Um grande exemplo de rochas sedimentares biogênicas são formados por corais marinhos, que apesar de ser um animal, tem a sua forma do seu corpo com calcário. Com a morte desse coral, o que sobra é o calcário, que é depositado no fundo da malha oceânica e com camadas e mais camadas de sedimentos, através da pressão, se transforma em uma rocha calcária. Então, para resumir, esse tipo de rocha ela é formada com sedimentos que vêm de restos de animais ou rochas. Esses sedimentos é unificado através da pressão das camadas que vão sendo depositadas e esse peso forma outras rochas. Então, a principal característica desse tipo de rocha, a chamada sedimentar, é que é a chamada rocha mole. Calma, a rocha não é mole, mas se comparado a uma rocha ígnea, o grau de dureza dela é menor. Então, esse tipo de rocha, por exemplo, não pode ser indicado para uma construção civil. Construções de viadutos, prédios, hospitais, escolas, ou seja, não pode ser utilizado no concreto. Aliás, uma vez já aconteceu uma tragédia devido ao fato de uma construtora ter construído parte de um prédio, de um condomínio na Barra, o chamado Palace 2, com esse tipo de rocha, chamadas rochas sedimentares, inclusive com a introdução no concreto de conchas do mar. Algumas das rochas mais conhecidas dos tipos sedimentares é o arenito, formado de sedimentos de areia, o argilito, formado de sedimentos de argila, e o calcário, formado por restos de animais ou por restos de rochas calcárias. Não devemos esquecer também que o carvão mineral, ou seja, aquele carvão que não é proveniente de retirada de árvores, ou seja, cortei uma árvore, queimei e produzi o carvão, que é o carvão vegetal, na verdade, ele tem a mesma fonte, ou seja, o carvão mineral ele é uma pedra, ele é um mineral retirado debaixo da terra. Entretanto, o carvão mineral ele é resultado de uma grande área que um dia foi inundada por água ou soterrada por sedimentos e que essa madeira ela se mineralizou, ou seja, se transformou em uma pedra através de sedimentos da madeira. Então, o carvão mineral também é um exemplo de uma rocha sedimentar. Bom, galera, e para finalizar
a classificação das rochas, vamos terminar com as rochas metamórficas, ou seja, aquelas que sofreram metamorfismo, transformação, que se transformaram de rochas sedimentares, ígneas ou até rochas metamórficas também em outro tipo de rocha. E essa modificação, essa transformação de uma rocha para outra, ela se dá através de uma alta temperatura e uma alta pressão. Bom, a pressão a gente já pode imaginar de onde que vem. Já foi dito que as rochas, a partir do momento em que ela sofre peso, ou seja, ela vai sendo encoberta por camadas e mais camadas de sedimentos, ela vai sofrendo pressão. A diferença para a formação das rochas sedimentares para a rocha metamórfica é que também há uma alta temperatura. Essa temperatura ela acaba modificando a composição dos átomos das rochas, mas ela não acontece ao fato de derretimento. A rocha ela não chega a derreter, tá? Porque se ela derretesse, ela viraria uma rocha magmática. Na verdade, a temperatura e a pressão ela modifica os átomos, ou seja, a composição das rochas, modificando, por exemplo, uma rocha que antes era sedimentar, como é o caso da rocha calcário, para uma rocha que nós conhecemos hoje como mármore. O mármore ele é uma rocha metamórfica. Era o calcário que virou mármore, através de temperatura e pressão. Então, no exemplo que vocês estão vendo na tela aí, nós temos, por exemplo, o argilito, ou seja, aquela rocha sedimentar se transformando no xisto. O granito, que é uma rocha que a gente já falou lá na frente, que é utilizado inclusive em construções, né, na construção civil de pontes, de prédios, e que é uma rocha dura, ou seja, uma rocha magmática, se transformando em gneiss. Através de temperatura e pressão, uma rocha metamórfica, o gneiss. Tá? O calcário, como já foi dito, se transformando em mármore. Podemos citar também o exemplo do gneiss, que é uma rocha metamórfica que se transforma em outra rocha metamórfica. O gneiss, com temperatura e pressão, se transforma na ardósia, aquela mesma ardósia que compõe o piso de muitas casas aí. Com isso, a gente conclui o chamado ciclo das rochas. E o que é o ciclo das rochas? Bom, aprendemos nas aulas passadas que o relevo ele é, por definição, a forma que a crosta terrestre assume, com suas depressões, com seus relevos, com suas planícies. Mas, enfim, toda essa forma, ela subentende que são rochas que um dia estavam derretidas no interior da Terra e que solidificaram. Mas essas rochas solidificadas, elas voltam para o interior da Terra e são destruídas, ou seja, são derretidas novamente. Nós aprendemos nas aulas passadas, através dos encontros das placas tectônicas e nas zonas de subducção, que uma das rochas que são convergentes desce, ou seja, vai para o interior da Terra, e a outra dobra. Essa placa que desce, na verdade, ela vai se transformando em magma novamente, vai sendo destruída. A rocha, que é sólida, vai ficando em forma pastosa novamente. Então, nós temos esse ciclo da rocha através das transformações desse tipo de rocha. Ou seja, a rocha magmática, ela acaba se solidificando, depois ela acaba, através dos agentes externos, chuva, rios, o sol, através do intemperismo solar, e através do intemperismo químico, e vai erodindo todo esse relevo, vai transformando em sedimentos. Esses sedimentos são transportados para baixo, ou seja, são depositados em camadas através das planícies ou planaltos, e transformando-se depois, através da pressão e com a água da chuva, vai se transformando em novas rochas, chamadas de rochas sedimentares, que também, através de pressão e calor, vai se transformando em rochas metamórficas. Então, vai girando todo esse ciclo até o momento em que essa rocha é destruída novamente no interior da Terra, formando esse ciclo das rochas. Então, o que vocês estão vendo na tela de vocês aí é esse ciclo, né, das rochas, ou seja, no primeiro estágio nós temos a rocha em lava, né, as zonas de colisão das placas tectônicas. As rochas são submetidas a elevadas pressões e temperaturas, né. No próximo ciclo ali, ó, se as condições do metamorfismo sofrem muita intensidade, as rochas podem ser
parcialmente fundidas e cristalizadas ao magma. Na próxima ali, as rochas afloram na superfície sob o intemperismo químico físico, são erodidas, ou seja, há uma erosão dessas rochas que são consolidadas, ou seja, rochas duras que vão se transformando em pequenos sedimentos e sofrem transportes. E no próximo, os sedimentos transportados são depositados em diversos ambientes da sedimentação, levados pelos rios, pelos mares, oceanos, pela chuva, e vai se depositando. E novamente, essas zonas, elas acabam mergulhando através das zonas de subducção, que é essa aí que eu vou colocar na tela agora. E para terminar a nossa aula de hoje, nós vamos falar dos agentes formadores do relevo. Na verdade, nós já falamos dos agentes formadores do relevo quando a gente fala nos processos endógenos, ou seja, nos agentes internos, que são o tectonismo, o vulcanismo, as falhas, orogênese, pirogênese, aquilo tudo que nós já falamos nas aulas passadas. E hoje vamos complementar com os agentes externos, os processos exógenos, ou seja, os agentes modeladores desse relevo. Modelação, a que eu estou me referindo, é o caso do desgaste do relevo na parte externa da Terra, ou seja, quando a gente vê o processo de erosão. A erosão e a deposição faz parte da modelação do relevo. Quando você, através de rios, geleiras, ventos, você começa a desagregar as partículas de rochas, e essas partículas de rochas são transportadas, formando vales, planícies, planaltos. Você está modelando esse relevo. Então, nós temos vários agentes modeladores de relevo, que nós chamamos de agentes externos, que modelam de forma competente esse relevo. Entre eles, os já citados. Mas essa aula vai ficar para a parte 2 das nossas videoaulas, tá ok? A nossa videoaula termina aqui. Um grande abraço e fiquem com Deus.